A bola dominada pelo lateral direito Manuel. Manuel tocando rápido agora para Murilo. Murilo é pressionado pelo Natal. Tenta passar por ele, não deu. Prefere fazer o recuo de bola para o goleiro Valdir. Valdir com as mãos gira na esquerda para Walter. Recebe, controla, avança até a intermediária. Tenta ultrapassar a linha divisória do gramado. Ele deu um jeitinho e entrou na casa do vizinho. Abriu na ponta direita para João Pires. João Pires é marcado pelo Neco. Ginga o corpo para lá, para cá. Tentou passar, passou, rolou. No comando de ataque, boa bola para Vicente. Vicente para Francinha. Com muita categoria. Amortece a bola no peito, passa para o gramado. Abriu para Eurico pela ponta esquerda. Tentou chegar ao fundo, chegou, cruzou, subiu Vicente de cabeça e gol! Gol do Tupi! Vicente, cabecinha na bola, foi no ângulo esquerdo do goleiro Raul, aos 40 minutos do primeiro tempo. Gol do Galo, agora no placar, Tupi 1. O Vicente é danadinho, foi lá e deixou dele. Cruzeiro 0. Antes do nosso Galo Carijó se tornar o fantasma do Mineirão, teve que correr por muitos campos e marcar muitos gols. Então, vamos começar a contar essa história pelo início. O que exatamente foi o fantasma do Mineirão? Então, a história do fantasma é interessante. A gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Apesar do fantasma, a história ter acontecido em 65, 1966, quer dizer, a história começou em 65. O time foi formado a partir de 65. Igual eu te falei, o meu pai chegou em 65 para o clube disputou o campeonato aqui regional, né, o campeonato da cidade, e até é legal falar também de um personagem que não é muito falado nessa história do fantasma, que foi o treinador que começou essa história, que foi o Wilson Araújo, que o apelido dele era Azul. Ele era um ex-jogador do Tupi, jogou muitos anos no Tupinambás também, e ele que começou a formar essa equipe. Mas o que aconteceu? Igual eu falei, o Tupi era tão forte na região, era o clube assim, o Tupi, o Tupinambás, o Sport, né, os três de Juiz de Fora, eram os grandes clubes da cidade, e qualquer resultado que não fosse a vitória contra os outros times da região, a imprensa, principalmente, a torcida, achava que o time não estava bem, era motivo de fracasso. Então, o time estava indo muito bem no campeonato, na primeira fase, liderou a primeira fase em primeiro lugar. Na segunda fase, o clube começou mal, perdeu, empatou alguns 2 ou 3 primeiros jogos. O Zu foi afastado como treinador. Aí assumiu o Geraldo Magela Tavares, que é outro grande personagem da história do clube e que fez uma revolução também muito grande aqui em Juiz de Fora, somente nessa questão tática. Ele era um cara muito estrategista, muito inteligente nessa parte tática, né? Então aí ele conseguiu assim, mobilizar o clube novamente. Aí o clube voltou às vitórias, começou a ganhar novamente os jogos, tanto que foi campeão, e foi campeão regional, né, de 65. Com esse título de 65 que começou a contar a história do fantasma do Mineirão. O técnico Geraldo Magela Tavares foi o técnico que deu vida àquele time. Ou melhor, assombrou o Mineirão. Aí meu pai já era técnico do Olympique de Barbacena, né? Ele morava em Barbacena com minha mãe. E teve esse torneio regional e no final acabou sendo Olympique Tupi. Olympique Tupi. E acabou que o Olympique até venceu o Tupi dentro do Juiz de Fora. Dentro do Juiz de Fora e foi campeão regional. E até teve uma passagem que ele conta lá, que me contou, chegou aqui o Tupi super favorito e tudo, o Olympique era azul e branco, Tupi preto e branco. Chegou aqui, o Olympique veio de riscado, de azul e branco, riscado, e o Tupi entrou de preto e branco. E deu aquela polêmica que tinha que trocar a camisa, o Olympique falou que não trocava.
O Olympique falou que não trocava, que o mandante era o Tupi que tinha que trocar. Só que o Tupi estava sem o outro uniforme em Santa Terezinha. O Tupi estava sem o segundo uniforme. E meu pai queria que o jogo não tivesse naquele momento, não sei se tinha jogador, algum que não estava podendo, alguma coisa assim. O Tupi não tinha, o Olympique não aceitou, não teve o jogo. Porque preto e branco, com azul e branco em listas verticais ali, o negócio... Eu sei que não teve o jogo. Marcaram um novo jogo, aí resolveram esse problema da camisa no outro jogo, e o Olympique ganhou do Tupi aqui dentro. Ganhou do Tupi aqui dentro, e foi uma festa. Barbacena foi uma festa e tudo. Até que depois, no ano seguinte, parece, o Tupi vai e traz o meu pai para ser o treinador do Tupi. Foi quando aí sim começou a carreira dele como treinador do Tupi. Foi após o Olympique. O meu pai, quando pegou o Tupi estava em último lugar no primeiro turno do campeonato regional. Estava em último lugar. Aí ele assumiu o Tupi, fez um segundo turno espetacular, ganhou o segundo turno e foi decidir novamente com o Olympique. Aí ele já como treinador do Tupi. Foi o contrário. Dentro de Santa Terezinha, ele foi campeão, ganhou do Olympique. Ganhou do Olympique e o Tupi foi campeão e deu o troco. Só que ele acabou sendo bicampeão, porque ele tinha vencido com o Olympique e acabou vencendo com o Tupi. Mas o interessante nisso é que ele me conta, ele me contava, eu peguei o Tupi em último lugar e consegui botar o Tupi como campeão do segundo turno e ganhei a final do Olympique, dentro do Juiz de Fora. Foi daí que ele deslanchou como treinador. Foi na mesma época, assim? Sim, foi logo, foi uma sequência. 56, não sei, foi logo um ano no Olympique, o outro ano já com o Tupi, quando ele vem embora para Juiz de Fora. O Tupi estava dentro do meu pai, né? Ele dava tudo pelo Tupi, ele se precisasse vender a roupa do corpo, ele vendia pelo Tupi, né? Às vezes que ele nem estava tão ligado ao Tupi, e o Tupi às vezes precisava dele, de alguma forma, uma palestra, até nos últimos tempos aí, ele era chamado para fazer preleção em vestiário, ele ia, sempre teve o dom da palavra, falava muito bem, e sempre que o Tupi precisou, ele prontamente atendia o Tupi, Então, realmente, essa segunda pele dele, pode ter certeza que sempre foi alvinegro. Os meus primeiros dias foram ruins como treinador. Porque Mateuzinho, Totti, a grande maioria deles, me via um garoto. Não respeitavam muito, mas eu impus. Cheguei a usar até pá para dar porrada neles. Pá de cara. E consegui contornar e fiquei no Tupi. Fizemos uma belíssima campanha em 56. Fomos campeão. Você era auxiliar técnico? Não, eu já era o treinador. Por que o outro saiu? Ele foi embora para o Cruzeiro. Em 55 também? 55 ele ficou ainda. 56 ele foi para o Cruzeiro. E eu assumi o Tupi. Foi aonde eu comecei a dirigir futebol profissional. Mas o Tupi me deixou ficar. Não foi por competência minha, não. É porque não tinha outro. Como não tinha outro, fica esse mesmo, esse que já está aí, vai tocando, até o Tupi ter condição de contratar um treinador de nome. E eu acabei ficando. E o documentário Histórias do Magela eu tenho muito orgulho, sobretudo porque o Magela é um personagem muito rico, né? O Magela foi um homem que ajudou a escrever a história da cidade, do estado e do país. O Magela participou ativamente de questões como a política, questões políticas, muito envolvido com a cultura, né? Sobretudo com o carnaval, com o esporte, né? O Magela ele não ficou vendo a banda passar, né? Ele estava na banda, ajudando a conduzir a banda e fazendo barulho bonito, barulho bem feito. Quando a gente fala de política, por exemplo, né? O Magela, ele ajudou a escrever a nossa história. Ele teve uma participação muito significativa na construção da história, nos rumos da cidade, do estado e do país.
né? Ele estava sempre presente, participando dos grupos políticos, opinando, se empenhando em obter, muitas vezes com um candidato ou outro, que ele acreditava no projeto, ele se envolvia gratuitamente e doava o tempo e talento, abandonava às vezes projetos pessoais, às vezes um projeto próprio, uma questão, um comércio dele, às vezes ele deixava até em segundo plano, no sentido de ajudar, por acreditar na proposta daquele candidato, de fazer um mundo melhor. Quando a gente fala então em carnaval, meu Deus, como o Magela contribuiu, não só com a sua alegria, mas ele e a família abriam a casa, formavam blocos ali, eles faziam as fantasias, convidavam as pessoas, organizavam. No esporte, então, nem se fala, né, gente? O Magela como técnico, como jogador, como narrador, como comentarista, né? O Magela é uma figura para o nosso país que merece toda a nossa atenção, né? Porque fez tudo muito bem feito, não foi guiado pelo interesse. O Magela foi guiado pela paixão, né? Vale lembrar também que o Magela era um homem de família. Toda essa história que ele escreveu, ele teve o apoio da família, né? A família sempre esteve junto, ele era um apaixonado, né? Pela esposa, pelos filhos, pelos netos, um homem de família e movido pela paixão. Esse era Geraldo Magela Tavares. Depois que o Magela entrou no Tupi, causou uma revolução no time. E após ganhar o campeonato regional, houve um jogo comemorativo contra o Cruzeiro. Um jogo que mudaria a história do Tupi. Com esse título de 65 que surgiu, começou a contar a história do Fantasma do Mineirão. O que aconteceu? Para comemorar o título, até uma forma que foi para premiar os jogadores, foi eles convidaram o Cruzeiro, que era o campeão de BH, para fazer um jogo aqui em Juiz de Fora, no início de 66. Foi um jogo comemorativo, de entrega de faixas. E o dinheiro, né, arrecadado com esse amistoso ia ser o prêmio para os jogadores pelo título de campeão de 65. O título só foi acabar em 66, né? O campeonato foi tão longo que começou em 1975, acabou em 66. Então, aí o Cruzeiro veio jogar em Juiz de Fora, perde para o Tupi de 3-2. O Tupi ganhou de 3-2, estava ganhando de 3-0 aqui no Salles de Oliveira. O Cruzeiro diminui o placar no segundo tempo, mas não consegue empatar. Aí já tem uma repercussão muito grande. Porque o Tupi, o Cruzeiro é o campeão de Belo Horizonte, campeão da capital, né? E um clube do interior, mesmo jogando fora, o Cruzeiro é o grande favorito. Ninguém ia imaginar que o Cruzeiro ia perder esse jogo, né? O Tupi é campeão e eu queria dar uma gratificação para o jogador. O Tupi não tinha dinheiro. Mas vamos fazer um jogo amistoso. Aí o Tupi entrou de férias. Parou, foi campeão, parou. E vamos fazer um jogo amistoso com a renda para o jogador. O próprio jogador ia ajudar a vender ingresso. Que era uma coisa engraçada. Sabe como é que os jogadores recebiam gratificação? Correndo com uma bandeira entre os torcedores depois do jogo. E o jogador jogava dinheiro na bandeira. Isso foi antes de 65. Era assim. Aí veio o Tupi, o time que era o time da moda no Brasil no momento era o Cruzeiro, que era treinado pelo meu amigo Ayrton Moreira, que me introduziu no futebol profissional. Vem o Cruzeiro, com Raul, com Piazza, Diceu Lopes, Tostão, Evaldo, que eles tinham contratado do Fluminense. E o Tupi parado. Deu férias do jogador. Eu também não ia continuar. Mas como tinha esse jogo que era em benefício dos jogadores, eu fiquei.
Fizemos um treininho lá, 2 treininhos. E vamos pegar o Cruzeiro em Juiz de Fora. Grande público. Fizemos 3-0. Depois eu fui fazendo modificações, porque 3-0 no Cruzeiro? 3-0 e o Cruzeiro fez 3-2, ganhamos 3-2. O futebol de Belo Horizonte está desonrado. O campeão de Juiz de Fora ganha o campeão mineiro, aquela vibração. E o Atlético Mineiro, que tinha contratado o Paulo Amaral, que era da seleção brasileira, estava armando um grande time. E ele sempre se intitulou o Vingador. Vamos levar o Tupi lá. É uma galinha morta, né? Vamos ganhar desse Tupi aqui. O Jornal de Belo Horizonte noticiava, o Cruzeiro perdeu porque choveu. Deu uma chuvinha. No final do jogo, já estava 3-0, quando deu uma aragenzinha. Mas choveu para os 2 lados do campo. Não foi só do lado do Cruzeiro. Aí o Atlético e a maioria do jogador não queria jogar. Mas eu sempre gostei de desafios. Vamos jogar sim. Pegou o dinheiro, gratificou os jogadores. E o Hélio, goleiro, que tinha sido titular da campanha de 65, não queria jogar. Falei, não vou jogar. Vocês são doidos, vocês são malucos, você não pode ir lá jogar com o Atlético. Vão desfrutar dessa vitória sobre o Cruzeiro mais tempo? Vamos jogar. E fomos para Belo Horizonte. E então, chegou a vez do Tupi enfrentar o Clube Atlético Mineiro em Belo Horizonte, no choque dos galos. Murilo, depois que o Tupi ganhou o campeonato regional contra o Olympique de Barbacena em 65, houve o jogo da entrega das faixas contra o Cruzeiro, no Salles Oliveira. Dá detalhes dessa partida pra gente. E o Cruzeiro na época, né, não sei se um jogador do Cruzeiro falou que o vento jogou a favor do Tupi, né? E aí você, eu acho que se envolveu nessa polêmica aí, não é? Como é que foi isso aí? Tenta explicar pra gente direito, por favor. O problema é que eles o Cruzeiro é um time de cara famoso, né? Tostão, Seu Lopes, Zé Carlos, Piazza. Aí eles perderam aqui, sabe, os repórteres que vinham de lá, era tudo o Cruzeiro, você chutava para lá e só que você chutou para cá, então, daquele jeito aí nós fomos convidados para jogar contra o Atlético lá. Eu tinha aquele negócio de Atlético Vingador, né? Vingador, não deixava a gente dormir. Foi muito boa. Aí o Mineirão tinha sido inaugurado há pouco tempo, aí nós ganhamos do Atlético, também lá. Aí nós estávamos na Casa Banheira, eu pego lá, Casa Banheira depois do jogo, a gente entra no banheiro de água, fica relaxando ali. A de hidromassagem? Aí naquela época, a gente era entrevistado com um gravador, assim, que tijolo grande assim. Aí nós estávamos dentro da banheira, eu estava aqui, ele Flores dali, eu estou olhando aqui. Aí o cara veio falar com o Toledo, né? Aí de repente, dando explicação, o Toledo falou assim, aqui não ventou não, nós ganhamos aqui. Aí o cara desligou, desligou o gravador e rachou fora. O Atlético ele levava a fama de Vingador. Qualquer time ganhasse do Cruzeiro ou do América, parecia o Atlético Vingador. E o Tupi vinha ganho do Cruzeiro, porque muito bem, o América, o Strick era o treinador, era o time massa também. Aí veio o Tupi e Cruzeiro e Atlético Mineirão, nós ganhamos lá também. Aí virou o fantasma do Mineirão. O Atlético Mineiro, grande rival do Cruzeiro, sempre, né, até hoje, resolveu convidar o Tupi para jogar no Mineirão. Ora, se o Cruzeiro apanhou o Juiz de Fora, nós vamos ganhar desse Tupi aqui no Mineirão.
Chegou no Mineirão, eu transmiti esse jogo. O Tupi ganhou o jogo, rapaz, 2-1. Jogando bem um grande futebol. O Tupi assombra a capital. E agora, mede forças contra o América Mineiro. O América Mineiro, outro grande clube de Belo Horizonte, que era treinado pelo Wilstrick, conhecido como Omão. O Strick foi um goleiro que jogou inclusive no Flamengo, foi técnico de prestígio no futebol brasileiro, na época era o técnico do América Mineiro. Aí falou com o presidente, vamos jogar com esse Tupi aqui no Mineirão também, né? Já que o Cruzeiro apanhou o Atlético também, nós vamos ganhar. Tupi ganhou do América também, 2-1. Foi espetacular. Pessoal, pô, esse time aí ganhou do Cruzeiro, ganhou do Atlético, não deve ser um clube qualquer. Aí, mais uma vez, a rivalidade contribuiu para essa história do Fantasma Mineirão acontecer. O América convida o Tupi para um amistoso também. Aí ele pensou, pô, o Cruzeiro perdeu, o Atlético perdeu. Se eu ganhar do Tupi, eu vou ficar por cima, né? Ou só eu consegui ganhar do Tupi. Mas, mais uma vez, o Tupi volta no Mineirão, alguns dias depois, e vence o América. Aí já não era uma novidade mais, né? Então o Tupi já começa a criar uma expectativa nova. Eles falaram, pô, o que esse time tem de diferente? E realmente esse time tinha uma coisa diferente. Tinha um aspecto tático, é importante falar, do seu Geraldo Magela. Igual eu falei, ele conseguiu armar um esquema que ele ficou conhecido no Brasil inteiro. Ninguém parava o Carijó. O Cruzeiro quis a revanche. O Cruzeiro tinha que arranjar uma forma de enfrentar o Tupi novamente, para ver se ganhava. Já havia perdido duas, uma em Juiz de Fora e outra em Belo Horizonte. Aí o Cruzeiro promoveu um quadrangular com a participação dele, Cruzeiro, do Tupi, do América Mineiro e do Botafogo, do Rio de Janeiro. Tupi e Cruzeiro, abertura do quadrangular. Tupi ganhou outra vez. Aí o Cruzeiro desistiu, né? Neste dia se concretiza o fantasma do Mineirão. Cocoró, o nosso campeão é o Galo Carijó. Cocoró, o nosso campeão é o Galo Carijó. Tupi é Boaventura, o Tupi é União. Eu vou te entupir de beijos, pois sou Tupi de coração. O Galo da madrugada não foi páreo pro Carijó. O Alvinegro na Série C, pro Centenário ser melhor. Não se assombre, meu compadre, pois não é surpresa não. O campeão brasileiro é o fantasma do Mineirão. Cocoró, o nosso campeão é o Galo Carijó. Cocoró, o nosso campeão é o Galo Carijó. Como surge o Fantasma do Mineirão? Na verdade, o Fantasma do Mineirão ele não surge em Juiz de Fora, ele não surge nos veículos de Juiz de Fora. Na verdade, os veículos de Juiz de Fora não usam o termo Fantasma do Mineirão. O termo Fantasma do Mineirão, ele é, pelo menos é o que a gente tem de relato escrito, o Fantasma do Mineirão ele surge com o Oswaldo Faria, que era um comentarista da Rádio Itatiaia na época. E aí a história conta, pelo menos os primeiros relatos, de que ele é o primeiro a falar o termo Fantasma do Mineirão, e aí o termo ele se populariza. Em algum momento a imprensa juiz-forana passa a incorporar dentro das suas reportagens, dentro das transmissões de rádio, o termo Fantasma do Mineirão, e isso acaba sendo incorporado no conhecimento das pessoas, no conhecimento que as pessoas tinham e têm do Tupi, e a coisa começou a se perpetuar. Os jornais, na época, não usavam o termo Fantasma do Mineirão, mas sempre que tinham a possibilidade, eles rememoravam os acontecimentos em Belo Horizonte. Então, eles falavam, o Tupi, que ganhou de todos os times de Belo Horizonte, o Tupi, que conseguiu uma enorme façanha em Belo Horizonte. Então, eles sempre rememoravam, até porque depois que o Tupi tem esse apogeu, o time cai muito na temporada, não ganha o título do torneio na cidade,
Então ele entra numa crise muito grande. Então os jornais eles sempre reavivavam o time, né, com as lembranças de Belo Horizonte. Então é o seguinte, aí depois desses jogos do Mineirão, aí o Tupi ficou conhecido nacionalmente, né? A imprensa, principalmente de Rio, de São Paulo, né? Começou a divulgar esses feitos, esse feito do Tupi, despertou interesse da seleção brasileira em estar jogando com o Tupi. Por quê? Porque o Tupi ficou famoso nessa época, ele ganhou o apelido de Ferrolho Carijó, que era como a seleção da Suíça, alguns anos antes, ficou conhecida. E era um sistema de jogo que muitas seleções da Europa faziam e que provavelmente eles iam fazer contra a seleção brasileira na Copa da Inglaterra de 66. Aí, como naquela época não tinha como fazer muito amistosos com essas seleções, o técnico da seleção, o Vicente Feola, sabendo de como jogava o Tupi, convidou o Tupi para treinar com a seleção brasileira. A gente sabe que o Tupi tinha, né, um time que hoje, aqueles jogadores do Tupi, a gente fala sem medo de errar, jogavam em vários dos times profissionais da época de hoje, né, colega? O nosso time tinha apelido, o Magela arrumou uma tática, na época era o leque, ia e voltava. Aí os caras não conseguiam fazer gol no nosso time, era muito difícil. Isso que eu quero frisar, Ciro, é o seguinte, as táticas antigamente eram diferentes. Por exemplo, os laterais não eram muito de avançar, de passar de meio de campo, não. Porque marcava mais. Então, e o time, ele sempre chegava com... tinha um meio esquerda, um meio direita, que eles falavam que era o homem que dava apoio ao centerfor, que chegava e os dois pontas. Então, esses homens, o que eles falavam centeral, que é o cabeça de área hoje, ele ficava mais para dar as coberturas e a proteção. Fui nesse jogo porque em 66, eu sou botafoguense. Em 66, o Botafogo tinha muitos craques que faziam parte da seleção brasileira. Essa convocação para a Copa de 66 que foi realizada na Inglaterra. Então meu pai, sabedor que eu era botafoguense, me levou ao estádio do Entreense, para ver esse jogo. E eu não conhecia o Tupi. Embora já frequentasse aqui Juiz de Fora, vim aqui muito com meus pais, e eu não conhecia o Tupi. E quando eu vi esse jogo do Tupi contra a seleção brasileira lá, eu fiquei muito impressionado com o time do Tupi. E o Tupi, inclusive, ele foi convidado para fazer esses 2 jogos contra a seleção brasileira, os treinamentos pré-copa, porque o Tupi tinha um esquema de jogo que dificultava qualquer outro time, tanto que dificultou para o Cruzeiro, para o Atlético, para o América, para o próprio Botafogo, que esses jogos todos foram no Mineirão. E o Tupi tinha um esquema, principalmente defensivo, muito rígido. E isso chamou a atenção da cúpula da CBD, que na época era CBD, não era CBF, para fazer esse jogo contra o Tupi. E o Tupi saiu muito bem. Em Caxambu o jogo foi 1-1 e lá em Três Rios o Tupi perdeu de 3-1. Mas foi um jogo muito duro e inclusive o Tupi perdeu um pênalti nesse jogo. Quando o jogo estava 1-1, o Tupi perdeu um pênalti, por isso o jogo poderia ter mudado. E isso que o Colé está falando, que o Magela usava, é muito importante, que é hoje que eles falam de o time ser compacto, você não ter espaço entre a defesa e o meio de campo, entre o meio de campo e o ataque. Você ter aquela aproximação que são as táticas de hoje, né? Quando o Colé fala que isso surpreendeu com o Magela com a tática, é alguma coisa que hoje já está aplicando, que não era aplicado naquela época. Então é uma inovação. Então por isso que tem esse fato também famoso na história do clube, né, que são esses jogos com a seleção que estava se preparando com a Copa de 66, com aquele timaço do Brasil, e o Brasil vinha do bicampeonato mundial, né, com a seleção, então Pelé, Garrincha e companhia, né. Então assim, foi um feito muito importante na história do clube. Aí o Vicente Feola, o Tupi, fez 2 treinos, a seleção fazia treinamentos em cidades, né? Várias cidades do Brasil, e aproveitando que estava aqui perto de Juiz de Fora, né? Eles estavam treinando em Três Rios, depois eles foram para Caxambu. O Tupi fez 2 jogos com a seleção brasileira nessa época.
E até foram jogos bem disputados. O time principal da seleção brasileira teve até dificuldade mesmo de jogar contra o Brasil, o placar foi apertado. Então foi assim, como podemos dizer, a cereja ali do bolo desse time do Fantasma do Mineirão foi receber esse convite da seleção brasileira e estar disputando esses jogos com a seleção como referência mesmo, principalmente taticamente, né? O futebol que o clube apresentava na época. Um Francinha, entendeu? Pelo Tupi, o Toledo, entendeu? O falecido Hélio, goleiro, entendeu? Uma máquina, o Tupi tinha uma máquina. E, no entanto, perdeu pra gente quando chegou de BH, dessa torneia que ele fez lá, aí veio a partida seguinte do campeonato. Perdeu pra gente 2-0. Eurico, né? Eurico, entendeu? É a máquina de time, tu pediu lá. Aí acabou acabou aquela façanha do Tupi, assim, ser fantasma do Mineirão e perdeu pro Baetão. Mas eu poderia citar dessa época que era, eu vou citar até o time todo, vou te dizer o time todo que era Valdir ou Hélio, eram 2 goleiros, né? Manuel, Murilo, Dário e Eli Flores. Mauro, França, João Pires, Vicente e Toledinho. Esse era o time da época, o time que assustava o Brasil inteiro. Era um time bom de ver, um plantel, um conjunto muito bom do Tupi, onde teve vários craques, foram meus amigos. Inclusive alguns jogaram comigo depois, posteriormente. Então, eu tenho muita honra de conhecer essa turma do Tupi. O time era muito bom. O Mauro era um guerreiro no meio de campo, né? O Mauro era um guerreiro no meio de campo. Pelas pontas, que jogava pelas pontas, o João Pires era uma máquina de entortar laterais, né, na época. E o Eurico pela esquerda era um matador, né? Então, o goleiro Hélio, o Murilão, que é muito meu amigo hoje, amigo, irmão, entendeu? Então era que eu tinha que bater palma. Então, quando eles vieram, eu ainda brinquei com ele, eu brinquei com o Murilo, né, Murilo? Agora você vai ter que bater palma pra mim. Tem que bater palma pro Baetão, né? Porque vocês foram o fantasma, nós fomos o quê pra vocês? Aí foi aquela brincadeira, né? O Fantasma Mineirão representa o melhor time da história do Tupi, isso sem dúvida, entendeu? O time não tinha ponto fraco. Em todos os setores só tinha craque jogando, entendeu? Do goleiro ao ponta esquerda. Então era um timaço que venceu todos os times de Belo Horizonte e encarou a seleção brasileira. Então, assim, o meu pai tinha muito orgulho, mas muito orgulho de ter feito parte desse time. Eu sempre fui muito curioso, assim, para saber mais sobre as minhas histórias, né? Tanto as histórias da minha cidade, do meu bairro e principalmente da minha família. Sempre fui de perguntar o nome, sabe? De ver na foto perguntar o nome, de guardar as fotos e perguntar o que fazia, o que não fazia. Então, eu sempre estou perguntando, assim, para os familiares que sabem mais, né? Para poder me contar. E eu sempre ouvi com muito carinho, né? Com muita valorização dessas histórias. E com Francinha foi um dos exemplos desse, né? Eu estava vendo o álbum de fotos da minha bisavó era uma das últimas fotos. Uma das últimas fotos tinha uma foto dele, só com ele, com a blusa do Flamengo, e depois uma foto dele junto com o time do Flamengo que ele jogou na época. E aí eu fiquei interessado, poxa, um tio-avô, né, que é irmão da minha bisavó, então um tio-avô que jogou futebol, foi jogador e chegou no Flamengo, ainda mais naquela época, era muito difícil disso acontecer, e me interessou muito. Então ela me contava, a minha bisavó, né, me contava sobre ele, muito também sobre o pai dela, que é o pai dele também. Então eu sempre achei muito interessante isso, né? E eu sempre achei essa história muito bonita, principalmente porque teve uma vez que ela me disse que eles eram muito queridos, né? Tanto Francinha, tanto o pai dele.
e o pai dela e dele sempre levava a família, os amigos para ver ele jogando. Até mesmo tipo, desde juvenil, que ele entrou como na base, né, que hoje a gente chama de base. Então, desde o início, eles apoiavam, faziam questão de ir lá assistir, de pagar o assento, e isso acabava que fazia parte da família, né? Minha avó, às vezes, passava no bonde, aí perguntava, você é irmã do Francinha? Que bacana, tipo, manda um abraço para ele, tudo. Então, quando ela me contou isso, eu achei isso super bacana. Porque, assim, isso é uma opinião minha. Né? A gente sempre costuma valorizar grandes histórias, grandes acontecimentos. Grandes acontecimentos acaba que seja inevitável. Mas, às vezes, a gente esquece de olhar o pequeno, o próximo, sabe? Tipo, olhar a minha família, olhar a sua própria família, a sua própria cidade. E enquanto eu estava fazendo esse documentário, né, tive a grande oportunidade, eu aprendi isso, que todo mundo tem uma história para contar. E às vezes ela é tão bonita, tão grande, quanto várias aí que já são muito conhecidas. A única diferença é que ainda não tinha ninguém para contar, e ninguém para continuar a memória. Então, eu ter feito esse documentário, contando também um pouco sobre a história de alguém que é meu familiar, foi uma honra imensa. Porque além de eu estar contando, primeiro, né, sobre um time de futebol, que eu gosto muito, né, de futebol, e é um time de futebol de Juiz de Fora, e é um time de futebol de Juiz de Fora que um parente meu fez parte, né, junto com todo mundo, não só jogadores, mas junto com o pessoal da época, os torcedores mesmo, que faziam parte dali, fizeram a história que hoje eu estou tendo a honra de contar, né, em um documentário. E isso para mim é magnífico, é gigante. Ele fala, o meio de campo Mauro e França, não teve meio de campo igual em Juiz de Fora, entendeu? Toledo, Eurico, Manel, Murilo e Dário na zaga. O Murilo, meu pai falava que não tinha um zagueiro melhor, um cara clássico, entendeu? Novo, clássico. Então, assim, era um timaço. Do goleiro ao ponto esquerda, não tinha ponto fraco no time. Para falar um pouco do zagueiro Murilo, carinhosamente chamado de Murilão do Tupi Futebol Clube. Murilão assumiu a titularidade no time alvinegro, jogando de zagueiro pela direita, marcando sempre na bola. Murilão era um jogador clássico que destruía jogadas dos times adversários com muita lealdade e respeito, até para fazer uma falta e parar a jogada. Murilão tinha classe. E que classe! Murilão não teve um empresário para levá-lo de Santa Terezinha para outras praças, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Porto Alegre, para que ele pudesse mostrar o seu belo futebol. E que futebol! Tanto que seu companheiro de zaga, o Dário, apareceu um observador em um dos jogos do Tupi e levou o Dário para o tricolor paulista. E Murilão preferiu continuar vestindo a camisa do Tupi Futebol Clube, sendo ídolo de uma torcida apaixonada. Era para me jogar no Tupinambás, porque eu sou cria do Morro de São Bernardo, e ali tinha o Campo Leopoldina perto da estação do trem. A gente batia pelada ali, e dali eles levavam os moleques tudo para o Tupinambás. Onde o Hélio, goleiro, que depois foi jogador do Tupi, levou 4 moleques que engraxavam. Eu era um deles. Aí cheguei lá, estavam treinando, me deram a roupa do tal de seu Jaime. Aí só que nós ficamos sentados lá, acabou o treino e pronto, nada, não me falaram nada. Aí me chamou outra vez, falei, eu não vou lá porque
ir lá para ficar sentado no chão lá olhando os outros treinar. Aí cortei. Mas eu continuava batendo pelada no Leopoldina. Aí um senhor do chefe do trem lá, era Tupi, falou, vou te levar lá para Santa Terezinha. Aí ele me dava o dinheiro para me pegar o bonde, na época tinha bonde. Aí me dava o dinheiro, eu gastava. Pão a médio, pão com manteiga. Não é? Aí não ia, mas um dia a minha mãe falou, você vai levar o almoço pro seu pai. Eu fui levar o almoço pro meu pai, e o meu pai tinha um botequim, aqui na Santa Rita de Cássia, aqui. Aí eu morava lá perto, ele me viu e foi lá e começou a me xingar. Né? Você é um moleque, você é um tratante. Aí meu pai já veio, sabe como é que é, né? O mundo do meu pai é desse tamanho, cara. O que o forro me explicou, ele já queria me dar um... Falei, não, pode deixar que eu vou. Aí eu fui lá. A pronta era na quinta-feira, né? Aí fiquei lá, me deram a chuteira, seu Tião me deu uma chuteira grande. Tião massagista? É. Aí eu falei, eu vim aqui para não levar um pescoção mesmo. Era o Pedro Tião. Aí me puseram lá, acabamos. Eu tinha acendido das luzes, nem... É isso mesmo. Entrei, contra Jorge Onça, Jorge Ramalho, esses caras assim. Jorge Ramalho jogava demais também. Participei de 2 lances e acabou o treino. Jorge Ramalho também era muito bom. Aí mandou voltar no outro dia, que era o time, os moleques que treinavam. Aí eu fiz assim, um moleque fechou o olho, eu deitei e rolei. Eu fiz assim, fechou o olho. Aí já foram lá em casa, meu pai assinou não sei o que, e até hoje. Desse jeito que eu comecei lá, cara. Inclusive na época que eu jogava no Tupi, eu trabalhava na fábrica de água sanitária, Super Globo. Veio do Rio para aqui também. Aí eu tinha que trabalhar até 5 horas. Exatamente, tá vendo? E sair 5 horas correndo com a bicicleta para pegar um pouco o resto do treino. Às vezes acontecia na Bernardo Mascarenhas, o trem parava lá e tinha que jogar a bicicleta por debaixo do trem e sair depois chegar lá para treinar. Você ficava no hotel, na cidade. Você ia pro Mineirão no dia do jogo, antes do jogo. Ficar concentrado no hotel. Aí nós andamos do Atlético, aí voltamos para a cidade. Aí eu esqueço o nome da rua. O ônibus, o hotel do lado de lá, o ônibus e a mão para cá. A gente tinha que descer desse lado, atravessar a rua para chegar no hall do hotel. Aí eles faziam aquele corredor polonês. Aí você ia passando, levava tapa no ouvido. Tinha muito disso. Eles gostavam de me chamar de macaco. Passava a mão no seu bumbum. Só porque perdeu, cara. Aí teve um dia lá um negão do meu tamanho assim, sem camisa, uma corrente. Falou no meu ouvido baixinho assim, macaco. Eu só falei assim, aí você. Aí pronto, começou. Mas o negão bobeou na minha frente, eu dei nele um soco, tanta raiva no olho, que caiu desmaiado lá. Aí nós entramos debaixo do hotel, debaixo de couro. Era desse jeito, mano. A gente, às vezes acontecia que a gente jogava em Santa Terezinha, os pessoal vinham apagar um jogador para ir festar em algum lugar. Tinha uns que eles não levavam, não. A gente custou a ver isso aí. Raciocinar, né? Os caras, tinha carro esperando lá de fora, você saía, não tinha mais nada. Então os caras também não era legal, né? A gente deixava para lá. Escolher quem que
tinha que levar os encontros. Mas isso acontecia muito, cara. Até mesmo no Tupi, na época de carnaval, tinha baile de carnaval lá, e certo jogador de baixo assim não era convidado. Aí no outro dia os caras estavam contando como é que foi, né? A gente ficava olhando e falava, pô. Ainda bem que a gente também não ligava muito, a gente arrumava outro lugar para ir, né? E saía para lá, a gente saía para cá. Agora a gente chegava em Belo Horizonte, a gente ficava com a porta assim. Na hora que a turma de elite sair, a gente saía por lá de cá. Só por sair mesmo e falar, esse pode sair, a gente também pode. Então acontecia sempre isso também. Murilão, aquele abraço do amigo e repórter Fernando Luiz Baldiotti, o repórter feliz. E também do Galo Carijó e seu lugar na identidade juiz-forana, projeto de extensão do IF Sudeste Campus Juiz de Fora. Murilão, te amamos. Aquele abraço para você. Deus te proteja, meu amigo. Você é ídolo, cara. Você é ídolo da nação Tupi Futebol Clube. Até a minha maior idade, né, só frequentei o Tupi. Conheci muitos lugares e também vi que o Tupi elevou muito o nome da cidade. O Brasil todo conhece o Tupi, conhece o futebol daqui através do Tupi. E eu participei de muito tempo. Então sou torcedor nato mesmo até hoje, né? Que eu não tem nem jeito. Um sentimento de muito orgulho, né? Porque o pai, ele nos mostrou tudo, né? O caminho do bem, o caminho a ser seguido e, graças a Deus, o caminho dentro do esporte. Então, é com muita gratidão, eu tenho muita gratidão a isso tudo. Como eu disse, realmente é muito gratificante, né? A gente, de eu ser filho do Moacir Toledo, grande jogador, grande treinador, mas o mais importante em todo esse contexto é o carisma que ele sempre teve com todos, que ele conseguiu unir todas as camisas de Juiz de Fora. Então, realmente, é muito gratificante. Toledo é um exemplo de um homem honesto, um exemplo de um carijó apaixonado. Além dele entender profundamente futebol, ele entendia psicologicamente da pessoa. Então ele não gostava de coisas desonestas. Ele sempre, mas também não deixava a pessoa ser boba. A pessoa tem que ser honesta, jogar duro, mas não pode ser bobona. Apanhar e ficar quietinho, essas coisas assim. Ensinou a gente muita catimba e aquelas manhas assim, sabe? Eu mesmo, ele me ensinou a jogar com as duas pernas, me ensinou tudo que eu sei do futebol através do Toledo. Toledo, para mim, é o melhor treinador da categoria de base que o Juiz de Fora já teve. Não teve igual a ele era um fenômeno. Tanto é que todo o campeonato da categoria de base que ele disputou, que nós disputamos, ele foi campeão, não perdia de ninguém. E ele era polêmico, tipo a gente também. Tem gente que gostava, gente que não, mas dentro de campo ele fazia a diferença. Criada no esporte, né? Se cuidava muito e incentivava. Era um incentivador para o esporte, para todos nós, e de uma forma muito clara, muito tranquila. Então o pai realmente, ele deixou essa marca, essa característica dele de contribuir na vida das pessoas para que elas assimilassem todo esse contexto de bola, de esporte, né?
mas tudo com muita calma, muita tranquilidade. Somente quando ele estava atuando como treinador, que realmente era muito rígido, né? E fatos esses que eu me recordo, né? Que ele tinha os jogadores na mão, vamos dizer assim. Ele sabia como lidar com a individualidade de um, com a individualidade de outro, com a carência de um, com uma outra aptidão de outro. E ele conseguia unir isso tudo em prol de desenvolver tão bem tudo aquilo que ele fez na vida, né? Que foi jogar futebol, ensinar futebol e ser a pessoa que foi. E eu tenho um fato que marcou na minha vida, foi uma vez que o Toledo me chamou a atenção em 8 anos. Infelizmente, eu joguei de manhã em Rio Novo e à tarde nós tínhamos um jogo. E eu não era de pedir para sair. E nesse jogo eu pedi para sair à tarde. E como o Toledo era uma águia, ele logo já se aproximou de mim e perguntou: mas por que você saiu? Eu fui verdadeiro e disse: porque eu joguei de manhã em Rio Novo. E ele disse: você sabe das suas responsabilidades. E você, na verdade, eu poderia ter mentido. Talvez, eu tive uma fisgada na coxa, mas não é o meu perfil, o meu conceito, o meu jeito de ser na vida. Então tem que ser transparente e verdadeiro. Então, com isso, foi a única vez que o Sr. Moacir Toledo me chamou a atenção. Esse jogo foi em Caxambu, né? Abril de 66. E o Tupi, na época, por toda a desenvoltura, por todos os bons resultados contra Cruzeiro, Atlético, América, né? Ele foi convidado para enfrentar a seleção brasileira, para ser um sparring da seleção brasileira, que se preparava para o Mundial de 66, que foi na Inglaterra. Então, o Tupi prontamente aceitou o convite, né? E tinha-se um Tupi com o líder Geraldo Magela, onde o esquema tático dele, né, era muito bom para a seleção treinar contra, e então foi feito o convite, o Tupi aceitou, foi a Caxambu, fez esse brilhante amistoso contra a seleção brasileira, e ao término do jogo, o Pelé, né, eles estavam na cidade, a seleção, enfim, eles retornaram para o hotel. Então, palavras do pai sempre contou isso, né, dessa forma, que aconteceu um alvoroço na porta do hotel, pessoas ali, e de repente eles, poxa, o que está acontecendo aí? Então era o Pelé que estava chegando ali, e ele levou para o pai, e ele falou: olha, quem é aquele, até usou o termo, quem é aquele lourinho que tão bem me marcou, que tão bem jogou, né, esse amistoso? E nisso chamaram o pai e ele entregou essa foto histórica, né, deles disputando uma bola nesta partida, né? E o Pelé disse a ele: ó, eu tenho milhares de fotos, fica com essa para você. Então é muito gratificante, né? 159 gols! Chegou o momento! Segura! Já! A vida tem momentos de glória, como o servidor.
encontramos nos pertences dele, né, quando é administrador do estádio, um bilhetezinho, né, manuscrito, né, por ele, dizendo que realmente, né, entre aspas, né, as pessoas só morrem realmente quando deixam de ser lembradas. Então isso aí marcou muito o momento que nós vimos isso, né, e é o que acontece, um marco, uma coisa que ficou pra gente, né, de uma importância assim, muito significativa para ele, que foi tão homenageado, né, em vida, e de repente a gente encontrar isso daí, que realmente, né, as pessoas, elas só morrem quando deixam de ser lembradas. O profissional que teve do lado do Toledo e que soube aproveitar, ele traz com ele, no caráter dele, na índole dele, no ser dele, algo muito valioso. Que ele era um cara muito bom. E eu tenho lembrança dele, com a esposa dele. É muito forte a lembrança da esposa dele também, que acompanhava o Toledinho, ficava ali na arquibancada, sentadinha ali. E eu vejo que, por muito menos, outros atletas são muito mais idolatrados do que uma pessoa que marcou, como foi o Toledo para nós. Ele, nas tantas homenagens que ele recebia, ele fazia comentários, né? E este era um deles, né? Que na vida a gente tem que ter pelo menos 4 amigos. Porque senão, no momento do falecimento, né? Ele falava, no momento da morte, o caixão vai arriar. Era até esse termo que ele usava. Né? E ele, poxa, com certeza ele fez muitíssimos amigos, ele fez uma quantidade de amigos assim muito grande, né? Que no momento dele, do falecimento dele, um caminhão do Corpo de Bombeiro o levou com os amigos ali, né? Então, mais uma passagem, né, na vida dele. Realmente, nossa, é difícil, mas é difícil porque a gente tem, eu tenho um pai a todo momento comigo, dentro daquilo que ele falou, né, que ele deixou, que as pessoas só morrem quando deixam de ser lembradas. Então eu tenho ele a todo momento, sabe? Então, isso que nos conforta, as pessoas perguntando, as pessoas, poxa, falando dele. Então, nossa, é muito gratificante, né? Hoje a gente ouvir as pessoas comentarem dele, né? De toda a vida dentro do esporte que ele viveu. Justa, merecida, a homenagem prestada hoje ao saudoso Toledo, com a inauguração de sua estátua no Estádio Municipal Mário Helênio. Toledinho foi um dos maiores jogadores do futebol de Juiz de Fora, craque dentro de campo e fora dele, pois foi um homem exemplar, dedicado aos seus familiares, ao Tupi, que ele também tanto amava, e respeitado por todos os seus amigos e pela população em geral. Homenageando Toledo, Juiz de Fora homenageia todos os jogadores da cidade, os que não estão mais aqui e os que estão em plena atividade. Aliás, Toledo está soprando para mim agora, que vai começar um jogo lá no céu e já vai ser dada a saída. E Pojucan tocando bola para Francinha. Francinha abrindo na esquerda para Toledo. De primeira ele atrasa a bola para Jorge Guimarães, que lança na ponta direita para João Pires. Lançamento com o endereço certo. João recua a bola para Eli Flores, que lança, avança. Ele deu um jeitinho e
entrou na casa do vizinho. Ah, mas que joguinho gostoso lá no céu. Eli abriu para Toledo, ele ginga o corpo para lá, para cá, escapa pela meia esquerda, tem 2 adversários pela frente, passou por eles, está na entrada da área, o goleiro saiu, Toledo deu por cobertura, a bola vai entrando, é gol! Gol do Tupi! Toledo, jogada de craque, com 2 minutos do primeiro tempo. Toledo levanta o povão lá no céu, até Papai do Céu bate palma. O Toledo é danadinho, foi lá e deixou dele. Agora no placar, Tupi 1, Seleção do Mundo 0. Na terra ou no céu, entram em campo os artistas do espetáculo. Eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Se existe alma, se há outra encarnação, eu queria que a mulata sapateasse no meu caixão. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Não quero flores, nem coroa com espinho, só quero choro de flauta, de violão e cavaquinho. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Meus inimigos que hoje falam mal de mim vão dizer que nunca viram uma pessoa tão boa assim. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer,